Fala aí, Will, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem aí com você e a sua família. Conforme eu prometi, eu vou colocar aqui o vídeo que você trata sobre como é possível determinar se um Deus é verdadeiro ou não, né? Então a gente vai assistir e depois eu volto para fazer alguns comentários. Então vamos acompanhar aí o vídeo. Já existiram mais de 3.000 deuses catalogados ao longo da história humana. E isso só contando os que têm registros conhecidos. Mas se a gente incluir deuses tribais, locais, variações regionais e interpretações diferentes do mesmo deus, esse número pode facilmente passar dos 30.000. Se existiram milhares de deuses e todo crente de cada deus jurava que o dele era o certo, qual a chance do seu ser verdadeiro? Pior, se hoje você acredita em um deus, então já deixou de acreditar em todos os outros milhares. Você é ateu de 2.999 deuses. E em quantos deuses você já ouviu falar? Cristão, muçulmano, hindu, judaico, budista, africano, nórdico, indígena, e cada um deles com a sua lista de milhares de aparições, revelações, curas, milagres, mensagens. Agora me responde, por que justo o teu é o verdadeiro? Porque você nasceu nesse país? Porque os seus pais te disseram? Porque a maioria ao seu redor acredita no mesmo? Olha, as crianças do mundo todo acreditam em Papai Noel. Isso não significa que ele é real. A religião é geográfica. Se você nascesse na Arábia Saudita, juraria de pé junto que Alá é o único Deus verdadeiro. E se nascesse na Grécia Antiga, provavelmente estaria rezando para Zeus resolver os seus problemas. Mas como você nasceu no Brasil, pronto, Jesus é o cara. Ok, mas me explica uma coisa. Por que só o milagre do seu Deus é válido, se os outros deuses também fazem milagres? Hindu vê estátua chorando, católico vê imagens sangrando, evangélico vê gente sendo curada, espírito vê espírito falando, muçulmano vê profecias acontecendo, e cada um sai dizendo, tá vendo? A prova tá aí. Um acidente raro vira livramento. Uma cura sem explicação vira obra de Deus. Um encontro improvável vira plano divino. Mas me responde. Se todo mundo diz que o seu Deus faz milagre, quem é que tá mentindo? Todos? Ou será que cada um tá fabricando o seu próprio Deus? Porque é isso que eu vejo. Eu converso com o evangélico A e converso com o evangélico B. Ambos dizem que creem no mesmo Deus. Mas o A, ele acha que Deus é misericórdia e acolhimento. Já o B acha que Deus é justiça e castigo. Um acha que Deus aceita o gay. O outro diz que Deus odeia. Dois crentes, mesma Bíblia, mesma igreja. Dois deuses completamente diferentes. E sabe por quê? Porque cada um projeta em Deus o que ele quer ver. É o Deus sob medida. Se um milagre vem, Deus é bom. Se não vem, Deus sabe o que faz. Ou seja, tudo vira justificativa. Nunca falta argumento. Milhares de deuses, milhares de livros sagrados, milhares de fiéis dizendo, só o meu é real. Mas só pode haver uma verdade, não é? Então qual é? E por que é justo a sua? Se ninguém consegue provar. Se cada um vê um Deus diferente. Se os milagres se contradizem. Então talvez o problema não esteja em qual Deus existe, mas sim em quantos deuses a gente inventa. Will, eu achei bem interessante alguns pontos que você traz à atenção e alguns questionamentos são válidos. Eu mesmo, quando vou conversar com as pessoas, né, sobre as minhas crenças, quando eu vou dar um curso bíblico, eu mesmo incentivo o estudante da Bíblia a fazer esses questionamentos. Muitas vezes eu digo para a pessoa, olha, questione, procure provas. Afinal, como que você pode ter certeza, né, que o Deus da Bíblia realmente é o verdadeiro e os demais são falsos? Eu mesmo estimulo, né, os meus alunos, meus estudantes, a se questionarem e a buscar as provas a respeito, né? Então, realmente, é muito apropriado que a gente procure as evidências, caso elas existam, né? E, porque nenhum de nós deseja ser enganado, né? Deseja estar falando ao vento, né? Por exemplo, quando uma pessoa ora. Então, é natural que desejamos saber a verdade a respeito desse assunto. Então, desse ponto de vista, os seus questionamentos realmente são válidos e merecem, com certeza, toda a consideração, né? Bom, então o que devemos ter em mente? Bom, devemos partir de um fato importante, né? Existe alguma evidência da existência, eu não vou chamar de Deus, né, mas vamos chamar assim de um criador inteligente que se diz ter sido responsável por ter projetado, né, o corpo humano, por exemplo, e trazido à existência a vida na Terra. A primeira pergunta que a gente precisa responder antes de entrar no assunto é essa: existe algum indício da existência, né, de um criador que no passado teria então projetado, né, a vida na Terra e trazido ela à existência? Então essa então é a primeira pergunta que a gente precisa responder, porque praticamente todas as pessoas que creem em algum Deus atribuem a esse Deus, né, no caso, o mérito, ou dizem que o seu Deus foi quem criou todas as coisas. Então, quase bem dizer, todas as pessoas têm em comum essa crença, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa definir isso. E aí, será que há algum indício, há algum sinal de que realmente a vida humana, né, o corpo humano e assim por diante foi projetado mesmo por uma mente inteligente? Bom, a resposta é sim. Há sim, de fato, fortes indícios
de projeto inteligente na natureza, para não dizer evidências, né? Eu até considero essa discussão se existe ou não um criador inteligente, ou no caso, uma mente, né, que é responsável pelo projeto de vida aqui na Terra. Eu acho que até essa discussão está até bem superada, né? Há de fato fortes evidências, ou se você não quiser chamar de evidências, vamos chamar então de fortes indícios, né? E são abundantes. Em outros vídeos eu apresento, eu falo sobre isso, né? Então, quanto a isso, eu não vejo que o problema maior nosso seja determinar isso, né, se existe ou não um criador. O problema maior nosso, o desafio maior é identificá-lo, né? Então vamos lá, então. Vamos partir então desse pressuposto. Caso você ainda tenha dúvidas quanto a isso, terá a oportunidade de investigar a respeito, se existe mesmo um criador, e eu estou aqui à disposição para apresentar, né, as informações. Então, partindo então desse fato, ou desse pressuposto, caso queira chamar de pressuposto, de que existe realmente um criador. Bom, então, não havendo maiores dúvidas quanto a isso, realmente a pergunta que surge é: será que de todos os deuses que já foram adorados, ou que hoje ainda são considerados, um deles pode ser exatamente, representar mesmo o Criador, ou ser ele, né, o Criador? Existe essa possibilidade? Bom, para ser honesto, a gente precisa admitir que existe essa possibilidade. Ou seja, pode ser que alguns desses deuses, tipo tal como o Deus da Bíblia, realmente seja mesmo o Criador. Pode ser que não. Pode ser que nenhum dos deuses que são identificados, que são os descritos pelas diversas religiões, realmente representam ou são de fato o Criador. Então nós estamos diante de duas possibilidades. Então aí, nesse caso, caberia uma investigação a respeito. Entendeu? Então, este é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Você mencionou que o que determina, né, que uma pessoa vai ser de uma religião A ou B, ou vai adorar um Deus A ou um B, são basicamente 3 critérios que você mencionou, né? O local onde a pessoa nasce, a criação que recebeu dos seus pais, ou que a maioria ao seu redor considera a existência de determinado Deus e a pessoa acaba sendo influenciado por isso, né? Isso é um fato mesmo, né? Mas, obviamente, nenhum desses 3 fatores que você mencionou constituem provas, né, de que aquele determinado Deus é real mesmo ou não, né? As provas que podem nos levar, né, nessa direção de que determinado Deus realmente é real mesmo, não tem que ver com esses fatores que você mencionou, obviamente, né? Então, como é que se constata, como é que se examina a identidade, né, no caso, de um criador? Né? É um processo muito parecido com aquele que determina se um personagem é histórico ou fictício. Por exemplo, como é que você sabe que Hércules realmente foi um personagem fictício e Platão não, realmente existiu? Então tem uma série de fatores, né, que são utilizados para você conseguir discernir quem é personagem fictício e quem é realmente personagem histórico. Até certo ponto, nós utilizamos alguns desses critérios para tentar também identificar se determinado Deus pode ter sido realmente um personagem histórico. Porque afinal, também trata-se de uma pessoa que interagindo, no caso, havendo documentos antigos, né, escritos referindo-se a determinado Deus, querendo ou não, é mais um personagem histórico que, segundo os documentos, interagiu com pessoas do passado, em eventos, em uma série de eventos específicos, envolvendo uma série de pessoas e lugares. Então, não deixa de ser uma pessoa, né? Veja bem, partindo do pressuposto de que realmente existe um criador, e há indícios disso, então nós podemos apropriadamente colocar esse criador como um dos personagens da história, né? E ele pode ser fictício, né, inventado, como tantos outros que a gente conhece, né, deuses, heróis, né, e assim por diante. E poderia ser real, ter interagido realmente com nações do passado e várias falas. A gente encontra mesmo na Bíblia, né, em livros sagrados, assim, uma grande quantidade de diálogos, falas, ele se envolvendo com acontecimentos históricos, uma série de coisas. Podemos examinar, será que esses relatos podem dar algum indício, algum sinal de que talvez seja um personagem histórico? Sim, isso é possível, né? Mas aí vai depender de uma investigação, de toda uma série de fatores que vão juntos, né, como um conjunto de peças de um quebra-cabeça vão se encaixando ou não. Ou se você não vê nenhum encaixe, se fizer um cruzamento de dados, e, enfim, não encontrar realmente sentido, então você descarta, né? Você vai ter que descartar tal Deus como apenas mais um personagem fictício.
Mas até certo ponto pode ser aplicado a tal Deus ou a determinado Criador alguns dos critérios que a gente utiliza para determinar se uma pessoa realmente foi histórica ou foi fictícia, né? Até certo ponto, né? Se aplica no caso. Eu não vou entrar aqui nos méritos, entrar em detalhes, porque eu faço isso em outros vídeos, então só para resumir aqui, para você ter uma ideia aqui de algumas informações básicas que você precisa ter em mente para a gente ter uma base inicial, né, para depois se aprofundar no assunto. Você mencionou um fato também que eu acho que merece aqui um esclarecimento, né? Que às vezes dois grupos religiosos, usando o mesmo livro sagrado, no caso a Bíblia, né, afirmando pertencer ao mesmo ramo, né, teológico, né, no caso o cristianismo, professando a crença no mesmo Deus, no caso o Deus de Israel. Apesar de toda essa semelhança, os dois grupos têm pontos de vista distintos sobre quem realmente é Deus. Um diz que ele aceita homossexual, o outro diz que não, né? Mas olha só, isso aí é de menos, viu? Esses detalhes são de menos. Se a gente conseguir, né, encontrar informações, ou alguma evidência, alguma prova, ou alguma indicação de que, por exemplo, o Deus da Bíblia realmente seja mesmo o Criador, olha, já está ótimo. Isso aí já responde a muitas das grandes questões importantes da vida. Esses pequenos detalhes, se ele é um pouco mais bravo, se é um pouco mais brando, isso aí é de menos, né? Não estou aqui desconsiderando a importância de chegar a uma compreensão bem clara de como exatamente é a personalidade dele, como ele age, qual é a sua vontade. Não, é importante isso, né? Mas o que para nós importa mais no momento é conseguir descobrir, ir atrás de informações, de algum indício de que o Criador seja mesmo, né, por exemplo, Deus da Bíblia, como você mencionou, se realmente há alguma indicação disso, né? Will, você mencionou também sobre essa questão de atribuir curas, milagres a seus respectivos deuses, né? O hindu atribui a seu Deus, o crente, né, no caso a Jesus. E agora, né? Será realmente que alguns desses milagres são reais ou não? Bom, pelo visto, de modo geral, pelo menos considerando assim por cima, não está realmente sendo feito, pelo menos, grandes milagres, como a Bíblia afirma que se fazia no passado. Mortos sendo ressuscitados, cegos voltando a enxergar. Alguns milagres que se alega é mais difícil de comprovação. Eu estava com uma dor aqui, eu estou me sentindo melhor, Deus curou. Não dá para a gente saber ao certo se realmente houve mesmo cura e se houve, qual Deus pode ser atribuído, né? É mais difícil determinar isso, né? Mas eu acho que isso também é o de menos. O que realmente importa para nós é mesmo identificar, né? E chegar à identidade deste Criador, que segundo há indícios, realmente ele deve existir. É o que os indícios nos apontam, no caso, para essa direção, conforme eu explico em outros vídeos, né? Agora, uma coisa é certa. Se um determinado grupo de cristãos afirmam que eles recebem a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus para fazer muitas coisas que humanamente seria impossível, não necessariamente curas de câncer, coisas do tipo, mas qualquer outro resultado que esforços humanos ao longo das eras não conseguiu e eles dizem que consegue, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção e eu já fui examinar a respeito. E eu tenho várias coisas para dizer sobre isso, né? A Bíblia me chama muita atenção pelos resultados que ela conseguiu produzir, o cristianismo em particular, em termos assim de transformação na vida de pessoas. É só eu mesmo explicando para você com calma, eu não tenho ainda vídeo gravado sobre isso, mas assim, chama atenção realmente os grandes resultados que ela conseguiu alcançar na solução, inclusive, de diversos problemas, né, problemas de natureza comportamental, é uma lista, né, de problemas graves que a humanidade tem sofrido e que a influência da Bíblia ela conseguiu resultados assim que governantes dos melhores países do mundo não conseguiram. Isso eu tenho em mente uma série de fatores, né? Em outro vídeo que eu posso te dar exemplos, né, específicos e aprofundar a respeito. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, eu fui examinando os dados, né, e fazendo as comparações, o que esforços humanos conseguiram produzir e o que cristãos conseguiram produzir, alegando ter a ajuda do Espírito Santo, né, de Deus. E eu percebi que é de uma superioridade mesmo que chama atenção, em vários aspectos relacionados à solução de problemas humanos. Eu vou dar, como eu mencionei para você, depois os exemplos para você mesmo examinar por si mesmo, né? Mas assim, isso me chamou a atenção, porque se eles alegam estar recebendo um poder divino, obrigatoriamente eles precisam apresentar resultados
que sejam bem superiores ao que os esforços humanos sozinhos conseguiram produzir. E eu consegui detectar isso. Então, é um sinal interessante, que pode significar alguma coisa, né? Aliás, esse embate aí de quem é o Deus verdadeiro, quem não é, já ocorreu, né? Uma ocasião em que os profetas de Baal, né, se confrontaram com Elias e os israelitas e foram convidados a fazer um teste, né, para saber qual era o Deus verdadeiro, Baal ou Jeová, né? E aí o Deus verdadeiro teria que demonstrar o seu poder, e segundo o relato lá, foi Jeová quem conseguiu queimar aquela oferta, né? E o Baal não conseguiu manifestar o seu poder. Bom, hoje não seria muito diferente o método que a gente poderia usar para constatar, para reforçar, né, a ideia de que determinado Deus pode realmente existir e estar atuando, né, e ser atuante em nossos dias. Né. Tem os fatores documentais, históricos, que eu havia mencionado, tem uma série de outros fatores, né, dentro desse campo, né, e nós não podemos também considerar esse outro campo. Se um grupo, por exemplo, de cristãos, como eu mencionei, afirma que estão sendo abençoados por Deus, estão recebendo uma sabedoria superior, estão recebendo uma ajuda que os demais pessoas não religiosas não estão recebendo, então eles têm que provar que eles estão tendo resultados muito superiores aos que pessoas não religiosas estão tendo, na solução de diversos problemas humanos. Então, tipo assim, é igual aquela prova lá do Elias e os profetas de Baal. Será que os cristãos, algum grupo de cristão hoje está demonstrando, né, que há grandes transformações, grandes realizações em seu meio, que a gente poderia dizer, caramba, olha, em comparação com o que outros tentaram fazer, né, sem a ajuda de Deus, os caras estão em cima. Bom, então, isso a gente pode sim considerar a possibilidade de estarem recebendo mesmo uma ajuda sobre-humana, afinal, estão tendo resultados acima, né, do que esforços humanos conseguiram produzir, ou seja, sobre-humanos. Né? Então, esse é um fator válido, sim, que pode ser posto sobre a mesa também para análise, entendeu? Mas, enfim, é todo um conjunto de fatores, são vários, aí vamos precisar de bastante tempo, né, para conversar sobre isso, para entrar em detalhes. Né? Will, eu queria aqui apresentar para você uma situação que eu vivi esses dias aqui na vizinhança. A situação essa que é muito parecida com a que você está vivendo hoje, com o que cada ser humano está vivendo hoje. Um colega meu de escola, hoje usuário de droga, ele e a mulher dele, eles ocuparam uma casa que estava vazia aqui na minha rua e estão morando lá, né, já há algum tempo. E eu conversei com ele, né, falei, Ulisses, você não percebe que nada te incomoda, assim, ultimamente? Tem uma coisa assim que te incomoda? E ele, não, tô tranquilo. Falei para ele, e essa casa que você ocupou, tá morando nela, como é que você acha que ela surgiu aí? Foi do nada? Você não acha que ela tem dono, não? Aí ele falou assim, não, faz anos que ela tá aqui parada, tal, eu acho que não, já morreu, já. Eu acho que era de um velho aí, já morreu, a casa não tem dono. Eu falei para ele, ó, Ulisses, eu acho que seria interessante, seria prudente, seria uma responsável da sua parte investigar isso aí, cara. Vai lá na prefeitura, para você descobrir se realmente é o caso mesmo, né? Se for, quem sabe a prefeitura pode doar para você, sei lá. Mas, meu, vai atrás, cara. Vai atrás, eu acho melhor. Senão, porque é possível que o dono ainda seja vivo e você vai passar vergonha se você, né, continuar aí. Aí ele, mas tem 200 mil habitantes aqui na cidade, como é que eu vou saber qual é o dono? Até uma fala parecida com a sua, né? Você falou, tem 3 mil deuses catalogados, qual a chance do seu Deus ser o verdadeiro? Aí quando ele falou isso pra mim, ele falou, eu sei que tem 200 mil habitantes nessa cidade, mas, bom, eu não vou usar isso como desculpa para eu ficar acomodado, ficar parado aqui. Não, eu não vou atrás porque é muito difícil encontrar o dono. Meu, tem que ir atrás, pô, tem prefeitura, tem documentos disponíveis, tem a escritura, vai lá, pergunta, né? Então, esse argumento aí não cola, né? De que tem muitas pessoas na cidade e que qualquer um pode, e que é difícil achar o dono, e talvez nem ache o dono e tal. Então, é o mesmo argumento lá, né? Tem milhares de deuses. Sim, eu sei que tem milhares de deuses, né? Mas existe a possibilidade de um desses ser o verdadeiro, o Criador, que poderá, inclusive, vir voltar para prestar contas com os inquilinos da Terra? Será que isso pode acontecer? Sim, existe essa possibilidade, não tem como você descartar essa possibilidade. Aí eu falei para ele, olha, você vai ficar aí, então pelo menos cuida bem da casa, respeita os vizinhos, porque se um dia o dono chegasse, pelo menos vai passar menos vergonha, né? Então, até um conselho que eu dou para ateus, né? Tem alguma dúvida ainda se existe um criador, ou seja, se o planeta tem dono e que vai prestar contas aí futuramente, que vai, né, exigir contas aqui dos humanos? Se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso, tudo bem. Então, pelo menos, cuida bem da casa aqui. Não prejudica o meio ambiente, respeita o próximo, etc.
menos mal. Se um dia o dono voltar, você pelo menos vai ter né, uma condição um pouco melhor, né? Mas o ideal mesmo é a gente ir atrás, né? Como no caso desse colega meu, eu falei assim, cara, assim que você puder, cara, vai atrás, vai na prefeitura, vê as escrituras lá, tenta ir atrás. Tem como, tem os meios para isso, né? Então é o mesmo conselho que eu dou para os meus amigos ateus. Falo, olha, o prudente seria a gente se mexer, ir atrás e pesquisar a respeito. Ah, Carlos, é impossível, eu já fui atrás. Será mesmo que você já investigou o suficiente, né, para poder estar tranquilo e se dar como eximido, né, como já tendo feito a sua parte? Né? Então eu acho que essa busca deve prosseguir, sim. Né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, porque afinal essa casa não é nossa, né? Esse carro aqui, né, que nos ajuda a se locomover, a andar para todo lugar, não foi a gente que projetou, que construiu, portanto não é nosso. A gente está meio que... a gente pegou emprestado, entendeu? A verdade é essa, né? Igual essa casa que eu estou morando, ela não é minha, não foi eu que trabalhei para conquistar, para construir, para projetar, eu moro de aluguel aqui. Então, eu tenho que ser humilde e admitir, pô, eu tenho que dar satisfação pro dono, eu não posso agir como se fosse minha, né? Que sair quebrando, pintando uma parede de qualquer cor, eu tenho que dar satisfação pro dono, né? Então, é um senso de responsabilidade, cara, de dever de todos nós, pelo menos se perguntar, caramba, será que pode ter dono isso aqui mesmo? E em caso afirmativo, qual deveria ser a minha responsabilidade em relação à casa que eu estou morando aqui, em relação à minha vizinhança? Né? Então, essa preocupação dos cristãos, ela faz sentido, cara. Se você for analisar, faz sentido. Eles estão fazendo o que é certo, eles estão correndo atrás para saber. Né? Igual eu falei para o Ulisses, Ulisses, vai atrás, cara. Não fica parado, não. Você quer chegar, ocupar e fazer o que você quiser com a casa e tá tudo bem? Não é sua, cara. Não adianta, não é sua a casa, né? Então, eu sempre incentivo, né, os ateus e a todas as pessoas com quem eu converso a examinar suas motivações, né? Por que será que eu falo o que eu falo e penso como eu penso, né? Porque eu digo porque algumas pessoas às vezes tentam se justificar as suas ações, ou a decisão que tomou de fazer fazer da sua vida o que bem entendem. Eles tentam justificar isso dizendo que afinal não deve existir nenhum criador, ou se existe esse criador é impossível conhecê-lo, né? Ou seja, então eu tô eximido dessa responsabilidade, então eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero com a minha vida. No fundo, a motivação de muitos ateus é essa que eu tenho percebido. Né? É o anseio de conquistar a liberdade absoluta. Tipo assim, eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu quero fazer o que eu quero, não quero prestar contas a ninguém, então me deixa quieto aqui, deixa eu fazer o que eu quero da minha vida, entendeu? Eu percebo muitas vezes esse espírito, né, de independência, e aí acabam, né, usando muitos argumentos. Não, existe milhares de deuses, nenhum deve ser verdadeiro, porque se a maioria é inventado, logo todos são fictícios. Pô, peraí. Não necessariamente. Né? O fato de uma grande maioria, ou de 99,9% dos deuses são inventados, não significa que 100% seja falso. Né? E se houver um que seja um dos que são adorados, se realmente for o Criador, né? Tal como, por exemplo, o Deus da Bíblia, vamos imaginar que seja o caso, né? Aí nós vamos ter que, igual eu falo para você, vamos ter que prestar contas mesmo. Então, eu acho que seria prudente a gente correr atrás disso aí. Igual eu falei para o Ulisses, vai atrás porque você vai passar vergonha, cara, a hora que o dono chegar aí, e aconteceu mesmo, né? O cara chegou aí, teve que pôr eles para fora, porque eles estavam usando droga lá dentro e tal. Então, seria melhor se eles fossem mais responsáveis, né, mais prudentes. Né? Então esse é um incentivo, né, que eu deixo aí com todos. E para concluir aqui, tem informações, tem como a gente investigar, né, se determinado Deus, tal como por exemplo o Deus da Bíblia, será que realmente é real mesmo ou não? Tem critérios para analisar isso? Tem sim. Aí numa outra conversa a gente pode se aprofundar sobre isso, vamos ter bastante tempo aí para analisar esse assunto. Né? Mas é a responsabilidade de cada inquilino aqui dessa casa correr atrás, para saber então quem é o dono e se temos, né, realmente ou não alguma responsabilidade em relação à nossa estadia aqui nessa casa, né, nesse planeta aqui, beleza?